Fala pessoal, e aí? Começando aqui mais um tutorial do AMAP Aqua. A gente está fazendo aqui esse tutorial Express para sair junto com o lançamento da versão 1.6 do AMAP Aqua, que vai trazer como principal novidade aí o dimensionamento dos sistemas de motobomba, dos sistemas de recalque. Então, eu extraí aqui de um projeto nosso esse modelo, eu deixei só o modelo, tirei a arquitetura, tirei as outras tubulações para a gente inicialmente aqui focar nas ferramentas do plugin. Então não se preocupem tanto com o modelo, tá aqui só um traçado de tubulações, é um traçado real de um projeto, mas eu dei uma simplificada, tirei as coisas que não interessam para a gente inicialmente focar aqui na parte do plugin. Vou começar aqui abrindo a nova barra aqui da versão 1.6, já fiz meu login, vou carregar um projeto aqui e já vou direto para a aba de sistemas de abastecimento. Então, a primeira coisa que a gente vai explicar aqui é que a parte de recalque está na aba de sistemas de abastecimento. Antigamente existia dentro desse menu de sistemas de abastecimento a aba de alimentador predial e agora também tem a aba de recalque. Então aqui no menu de sistemas de abastecimento, agora na versão 1.6, nós dimensionamos o alimentador predial e o recalque, que é basicamente o abastecimento, dos nossos reservatórios da nossa edificação, seja por um conjunto motobomba que vem de um poço, de um reservatório inferior, ou seja através do alimentador predial que recebe aí diretamente da rede pública, do abastecimento público da nossa rua. Então, a primeira coisa que nós precisamos dizer aqui, assim como no alimentador predial, aqui no recalque ele também vai puxar informações do consumo diário dimensionado lá na aba, lá no menu do reservatório, beleza? Então, é possível alterar esse consumo, mas sempre que você dimensionar lá no menu de reservatórios, o plugin automaticamente vai carregar essas informações para compatibilizar o volume do seu reservatório com as vazões de projeto do seu sistema de recalque, ok? Então eu vou manter aqui esse 9.600 litros. O segundo ponto é escolhermos um tempo de funcionamento. Quanto tempo nós queremos que nossa motobomba funcione durante o dia? Essa definição parte do projetista, vai ter aí critérios na literatura, mas de acordo com o tipo de edificação, o volume, o conforto, porque o conjunto motobomba ele emite ruídos durante o seu funcionamento. Então você vai julgar e definir quanto tempo você quer que ele funcione por dia. Eu vou escolher 3 horas. E lembrando também de seguir a NBR, porque a NBR 5626 diz que precisamos garantir a reposição desse volume do consumo diário em até no máximo 6 horas. Então, tempos de funcionamento de mais de 6 horas, se você estiver trabalhando aí com um volume para a vazão do consumo diário, pode não estar de acordo com a norma, mas claro, isso é um julgamento que o projetista vai ter que fazer. Vou escolher aqui 3 horas, que nos resulta uma vazão de projeto de 3,20 metros cúbicos por hora. E o que é que significa isso? Significa que nós pegamos o consumo diário, dividimos pelo tempo de funcionamento e chegamos a essa vazão. Se você tiver alguma dúvida de como o plugin chega a esses resultados, eu recomendo, vou deixar o link aqui, eu recomendo olhar na nossa documentação de projeto, que lá vai ter exemplos e as equações que o plugin utiliza para chegar a esse valor, tudo bem? Então, qualquer dúvida, basta dar uma olhadinha lá na nossa documentação técnica. O plugin também vai sugerir para a gente um diâmetro para o recalque e um diâmetro para a sucção, com base aproximadamente aqui, que leva em consideração a velocidade nesses dois trechos, de acordo com a vazão de projeto que a gente escolheu. Também, se você quiser saber como o plugin chega a esses valores de sugestão de diâmetro de recalque e diâmetro de sucção, lá na documentação técnica vai ter as equações e vai ter as considerações que o plugin faz, tudo bem? Mas, explicado tudo isso, eu vou escolher um outro valor de vazão. Por quê? Porque aqui no AMAP a gente preza por essa liberdade, então eu vou escolher 5,3. Vou digitar aqui, aperto Enter, o plugin já leu, ele já recalculou aqui os diâmetros de recalque e de sucção sugeridos. E por que eu vou escolher essa vazão? Porque essa era a vazão exatamente desse sistema aqui, era um sistema de recalque de águas pluviais, então nós fizemos os cálculos, as considerações, a dimensão do reservatório de captação, e eu lembro que a vazão de projeto era uma vazão pequena, essa vazão aí de 5,30 metros cúbicos por hora, beleza? E vamos agora calcular
esse trecho. Vou apagar aqui esse item só para a gente ir desde o início. Então temos aqui um sistema bem parecido já com o que a gente está habituado lá nos cálculos de verificações hidráulicas, aquecedores e tudo. Vou clicar em novo item e aí já me cria aqui uma barra com o nome da motobomba que eu estou dimensionando, a altura manométrica, o NPSH disponível, a motobomba propriamente que eu vou selecionar, o botão onde eu aperto para calcular e aqui o botãozinho do modelo que a gente vai dar uma analisada depois que a gente fizer todos os cálculos, beleza? O botão do 3D para a gente visualizar a divisão dos trechos numa vista 3D do próprio Revit. O botão dos relatórios para nós vermos aquele memorial de cálculo detalhado e no formato padrão do OMAP. E aqui a lixeirinha que a gente pode apagar o item, como vocês viram, se eu cliquei, apaga o item. Vou adicionar de novo. Vou aqui no botão selecionar e vou selecionar a motobomba que eu desejo calcular. Percebam que o botão ficou verdinho, significa que ele selecionou. E aqui no nosso prompt de comando já aparece que a motobomba MAP Brava DV03 de 1/3 de cavalo foi selecionada. Beleza? Para calcular eu vou no botão calcular, vou clicar em calcular. Alguns segundos e já apareceu aqui no prompt de comando cálculo realizado com sucesso. Já percebam que aqui no trecho de H manométrica, altura manométrica também já apareceu um valor de altura manométrica. O NPSH está zerado porque é uma bomba submersível, nós não temos trechos de sucção. E vamos dar uma olhadinha no prompt de comando quais são as informações que o plugin nos retorna. Primeira informação, iniciando o cálculo de sucção. Segunda informação, sucção não detectada, assumindo a existência somente do trecho de recalque. Por quê? Como é uma bomba submersível, ela fica inserida diretamente dentro do fluido, então não existe trecho de sucção, existe apenas o trecho de recalque para o dimensionamento dessa motobomba. Então o plugin ele identifica, retorna essas informações no prompt de comando para que o projetista esteja ciente e acompanhe todos os cálculos e as considerações que estão sendo feitas. A segunda informação, iniciando o cálculo do recalque, e a última informação, cálculo realizado com sucesso. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha agora, nós já temos aqui o resultado, 4,05 MCA, vamos dar uma olhadinha no nosso relatório. Vou clicar aqui, temos apenas um trecho, porque a vazão é única no sistema, e também não temos mudanças de diâmetro, então vamos ter apenas um trecho, o trecho R1 e R2. R de recalque, 1 e 2 a nomenclatura de cada ponto para a divisão dos trechos. Temos aqui a vazão de 1,47, percebam que está diferente lá do 5,3 que eu coloquei, mas vamos se atentar porque essa vazão aqui está em litros por segundo, lá está em metro cúbico por hora, beleza? O diâmetro nominal de 60 milímetros, vamos dar uma conferidinha aqui no nosso modelo, vou selecionar aqui qualquer trecho de tubulação, percebam aqui 60 milímetros. E lembrando, aqui aparece 60 milímetros, mas internamente nos cálculos o plugin considera sempre os diâmetros internos. Colocamos aqui 60 milímetros apenas a título ilustrativo para você saber qual o diâmetro nominal que ele está considerando no cálculo. Mas para os cálculos é utilizado os valores em milímetros dos diâmetros internos, beleza? Aqui a velocidade no trecho, perda de carga unitária em MCA por metro, altura inicial para você conferir aí os seus cálculos, altura final, o ΔH, a diferença de altura geométrica. Temos aqui a altura manométrica que já existiria disponível caso não fosse uma bomba submersível e existisse um trecho de sucção anteriormente a esse trecho de recalque. Os comprimentos reais e equivalentes para você também verificar aí caso você tenha alguma dúvida, e os cálculos da perda de carga distribuída, localizada e total como 0,40, resultando em altura manométrica final de 4,05. Que basicamente é a altura geométrica, somado com a altura manométrica, somado com as perdas de cargas distribuídas e localizadas. Beleza? Então é tudo muito simples. Só vou repetir aqui rapidamente, seleciono a motobomba, clico em calcular, em poucos segundos o cálculo já foi realizado, temos aqui novamente a altura manométrica de 4,05 MCA. Tudo bem? Vou só clicar no 3D para vocês verem que ele atribuiu aqui o R1, R2, os trechos. Tudo bem? Então esse foi um sistema mais simplesinho que eu gravei aqui realmente para a gente verificar rapidamente as funcionalidades do plugin, como utilizar, onde eu vou clicar,
como eu verifico os resultados. Agora nós vamos para um sistema mais complexo, um sistema mais completo, para a gente destrinchar um pouquinho mais o funcionamento dessa nova ferramenta do AMAP Aqua. Agora que a edição cortou, voltamos aqui para o nosso sisteminha um pouco mais complexo para a gente continuar as análises e os testes da nova ferramenta aí da versão 1.6. Estamos aqui com um conjunto motobomba com duas bombas, uma bomba de reserva, uma bomba de backup. Fizemos um modelinho aqui mais completo com as uniões para a remoção mais fácil dessa bomba, registros, válvulas de retenção, aqui as válvulas de pé com crivo na sucção e o sistema que leva até o reservatório superior, beleza? Sistema bem completo com vários acessórios, válvulas e registros para vocês verem como o plugin consegue considerar todos esses elementos no cálculo. Mas agora vamos a alguns detalhes importantes. Vocês já viram lá no início do vídeo como é simples calcular tudo, né? Agora vamos só pontuar o que é que a gente precisa fazer no nosso modelo para que o plugin consiga calcular com exatidão e rapidez os cálculos e o dimensionamento dos sistemas de motobomba. Beleza? Então, o primeiro ponto já é importante que todo mundo sabe, precisamos atribuir os sistemas corretos a cada trecho de tubulação. Então vou selecionar aqui um trecho da sucção de uma das motobombas. E mais uma vez aqui nas propriedades do tubo, é preciso que eu atribua exato trecho AMAP sucção para esse trecho da sistema de recalque, ok? Vou selecionar aqui também na outra motobomba, eu percebo que está como AMAP água fria. Não está correto, precisamos atribuir o AMAP sucção para essa bomba, tudo bem? Indo aqui agora para o trecho de recalque, também precisamos nos atentar para o tipo de sistema de tubulação. Percebam, selecionei aqui nessa primeira motobomba e ele está como AMAP recalque, que é o sistema correto para esse tipo de tubulação. Vamos dar uma olhadinha aqui no outro sistema, vou selecionar o outro segmento, está também como AMAP recalque. Então, só recapitulando, no trecho de sucção devemos atribuir o tipo de sistema de AMAP sucção e no trecho de recalque devemos atribuir o tipo de sistema como AMAP recalque. Muito intuitivo, muito simples, esse é o primeiro passo para que o plugin consiga fazer o cálculo de forma correta. O segundo ponto, que já é recorrente, vocês já sabem, é preciso que todos os trechos e todos os equipamentos mecânicos estejam corretamente conectados. Então, às vezes, quando você conecta, mas movimentou um pouquinho e aí a tubulação desconectou, já sabe que isso prejudica o fluxo que o próprio Revit atribui dentro das tubulações. Então, o fluxo das vazões fica prejudicado. Então, é sempre bom dar aquele confere, Percebam que eu selecionando, apertando o Tab várias vezes aqui em um tubo, selecionamos desde o reservatório, passando pela motobomba, chegando até a válvula de pré-concrivo, nos indicando que, aparentemente está tudo bem conectado, todas essas peças estão interligadas. Se eu for apertando o Tab aqui, eu aproximo o cursor num trecho de tubulação, vou apertando o Tab, eu consigo ir selecionando várias peças, consigo selecionar todo o meu sistema. Então isso também é importante. E o segundo passo que nos confirma igualmente lá nos cálculos de água fria, nos cálculos de água quente, é a cor das tubulações. Percebam que nesse sistema aqui todas as tubulações estão pretas. Por quê? Porque não existe vazão atribuída a nenhuma dessas tubulações. E quando é que essa vazão vai ser atribuída? Bom, essa vazão vai ser atribuída no momento que eu selecionar a motobomba. Por quê? Porque ao selecionar aquela motobomba, aí sim o plugin vai verificar qual a vazão de projeto que eu estou desejando calcular e aí vai atribuir a todos os sistemas interligados àquela motobomba. Então vamos lá, só verificando, vou selecionar aqui um dos tubos, e percebam que aqui no trecho de mecânica fluxo, no fluxo estamos com 0 litros por segundo, sem nenhuma vazão. Se eu selecionar aqui em outro trecho, eu seleciono esse vertical aqui grandão, fluxo 0 litros por segundo. Por isso todas as minhas tubulações estão preenchidas na cor preta. Mas beleza, vamos voltar aqui para o nosso plugin. Esse consumo diário aqui de 9.600 já eu já deixei de mencionar o reservatório desde do outro exemplo que nós fizemos. Já é o consumo diário aqui para esse prédio. Como vocês podem ver rapidinho aqui, eu escolhi uma residência popular, 150 litros por pessoa, com 64 pessoas, considerando aí 4 habitantes por unidade nessa edificação. Beleza? Resultando em 9.600 litros por dia de consumo diário. Aqui no sistema de abastecimento do recalque, vou escolher as 3 horas por dia para o tempo de funcionamento e já nos dá aqui 3,2 metros cúbicos por hora
como vazão de projeto, e uma sugestão de diâmetro no recalque de 32 mm e diâmetro de sucção de 40 mm. Vamos dar uma olhadinha lá no modelo só qual foram os diâmetros que eu utilizei. Eu utilizei na sucção 40 mm e no recalque 32 mm. E eu utilizei aqui, ó, só de exemplo, uma motobomba da Schneider, modelo BC91 de 3/4 de cavalo. Eu posso utilizar um modelo genérico que nós vamos fornecer durante essa modelagem e posso escolher um modelo de motobomba que eu já intuo pelo meu pré-dimensionamento, pela minha experiência, pela minha expertise como projetista, que já seja um modelo de bomba adequado para aquele sistema que eu estou dimensionando. Então aqui eu já tenho uma expectativa que dê uma motobomba aí de por volta de meio cavalo, 3/4 de cavalo. Então quando eu fiz a modelagem, a concepção desse sistema, eu já modelei ela com o modelo da Schneider, que é uma fabricante que eu gosto de especificar nos meus projetos, e aí com uma certa folga, um modelo de 3/4 de cavalo, modelo BC91. Beleza? Vamos agora repetir aquele procedimento que nós vimos lá no início do vídeo. Eu vou apagar só para a gente ter certeza, ó. Vou clicar em novo item, recapitular, apareceu aqui MB01, tudo zeradinho. Eu vou clicar em selecionar, vou escolher uma das motobombas que eu desejo calcular. Nós vamos calcular as duas para vocês entenderem como a gente procede no dimensionamento desses tipos aí, para verificar qual aquela que tem a maior, porque nós não vamos escolher dois modelos diferentes, vamos escolher o mesmo modelo para essa bomba de reserva. Então nós precisamos calcular as duas para verificar qual a que possui a maior altura manométrica e assim padronizar por essa que possui a maior altura. Normalmente a diferença é pequena, mas para vocês verem é tão simples calcular no plugin. A gente vai fazer para os dois modelos e verificar qual o mais adequado, beleza? Eu vou começar por essa primeira, vou selecionar a motobomba. Já está selecionado, o botão ficou verdinho, mas eu quero voltar lá no modelo só para vocês observarem que agora o sistema já mudou de cor. Nós temos alguns trechos ainda com a tubulação preenchida de preto, que são trechos referentes a outra motobomba que nós não estamos calculando no momento. Mas os trechos da motobomba que nós selecionamos, eles já foram preenchidos aí em duas cores. Essa cor meio amarela aqui, que para o trecho de sucção, e essa cor alaranjada aqui para o trecho de recalque. Percebam que esse laranja ele vai subindo até o reservatório. Então, para quem já tem experiência aí no AMAP, isso significa que essas tubulações agora estão com vazão. Para quem não está chegando ainda, já fica registrado. Toda vez que as tubulações estão preenchidas na cor preta, quer dizer que elas não possuem vazão. Então nós temos algum problema no nosso modelagem, no nosso fluxo. E quando as tubulações estão assim com a cor azul para água fria, vermelho para água quente, quer dizer que elas estão com fluxo, que elas estão com valor de vazão. E no caso agora aqui do nosso sistema de recalque, para a cor mais amarelada significa trechos de sucção, e para a cor alaranjada significa trechos de recalque. Vamos dar uma olhadinha só em qual é a vazão que está atribuída, ó. Na sucção nós temos agora aqui uma vazão de 0,89 litros por segundo. Lembrando que a vazão lá na tela do plugin está em metros cúbicos por hora. Aqui dentro vai estar aparecendo em litros por segundo, porque é a vazão que está configurada aqui para o meu template. Beleza? E vamos ver aqui no recalque. Vou escolher lá em cima, ó. Não vou nem olhar aqui embaixo. Vou escolher aqui no último trecho, chegando no reservatório. Temos também uma vazão de 0,89 litros por segundo. Beleza? Então isso quer dizer que meu sistema, a princípio, está bem coerente. Tem uma vazão que chega na sucção, uma vazão que passa pela motobomba e vai até o conjunto de recalque. Então eu posso já dimensionar aí esse sistema. Voltando para o plugin, vou clicar em calcular. E vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos resultados, beleza? Iniciando o cálculo de sucção, iniciando o cálculo de recalque, e o processo não pode acessar o arquivo AMAP para cálculo realizado com sucesso. Mas percebam, a altura manométrica não alterou, então tudo me indica que muito estranho. Esse edifício é bem mais alto do que aquele outro sistema que eu estava calculando, mas ele retornou a mesma altura manométrica. O que será que aconteceu? Uma dica que vale para quase todos os cálculos aqui de pressões no AMAP. Muito provavelmente eu deixei aqui, ó, o relatório aberto. Relatório com o mesmo nome, MB01. E por isso que ele retornou exatamente o mesmo valor. O plugin não conseguiu calcular porque já existia um arquivo com esse mesmo título aberto e ele não conseguiu substituir.
Vou fechar aqui o meu memorial de cálculo, vou clicar em calcular de novo e vocês vão ver como agora o cálculo vai ser realizado corretamente. Perceba, a altura manométrica já está em 20,45, bem mais considerável, um valor bem mais coerente para essa edificação. Temos aqui o NPSH disponível de 4,33 e vamos dar uma olhadinha lá no pronto de comando. Eu vou expandir aqui, ó, iniciando cálculo de sucção, iniciando cálculo de recalque e cálculo realizado com sucesso, sem nenhuma mensagem de erro. Então tudo indica que o cálculo foi realizado corretamente. Eu nem deixei aquele relatório aberto de propósito, pessoal, eu realmente esqueci, essas coisas acontecem, mas vocês já fiquem cientes. Muitas vezes quando o cálculo não é realizado corretamente ou aparece algum valor estranho, às vezes a gente deixou um relatório aberto, basta fechar e clicar em calcular de novo que o plugin vai entregar o valor correto. Beleza? Vamos dar uma olhadinha agora no memorial desse daqui para vocês verem como vai ser um pouquinho diferente. Vou clicar em abrir. Agora nós temos em amarelo, assim como lá no nosso modelo 3D, um memorial de cálculo da sucção e em laranja um memorial de cálculo do trecho de recalque. Beleza? Temos aqui um único trecho para a sucção de 0,89 litros por segundo, assim como nós verificamos lá nas tubulações do modelo 3D. Diâmetro nominal de 40, velocidade, perda de carga, altura geométrica de menos 2,18 até 0,08, totalizando uma altura manométrica para a sucção de 3,15. Beleza? Temos aqui dois trechos, muito provavelmente o plugin dividiu por causa de algum equipamento que eu inseri lá antes antes de alguma válvula. Às vezes ele precisa fazer uma divisão de trechos para realizar esses cálculos. Mas nós temos aqui, ó, a vazão 0,89, o diâmetro de 32 mm, velocidade e a perda de carga mesmo, porque a vazão e o diâmetro nominal são os mesmos. Uma diferençazinha aqui, ó, de altura geométrica no primeiro trecho, no segundo trecho, e uma altura manométrica final de 20,45. Beleza? Então, não restando mais nenhuma dúvida aqui sobre como realizar os cálculos e o que precisamos configurar aqui no nosso modelo para a realização correta desses cálculos, vamos só demonstrar agora como calcular a segunda bomba. Eu vou adicionar um novo item, vou clicar aqui em selecionar e vou selecionar a minha segunda bomba. Percebam agora que os trechos da minha segunda bomba agora também estão preenchidos nas cores dos trechos de sucção e dos trechos de recalque de forma correta, indicando para a gente o que, como a gente já sabe, que esses trechos estão com vazão, estão com fluxo. Agora um detalhe importante, quando existe essa associação de bombas, que a gente pode calcular, vamos calcular uma por uma individualmente, identificar aquela que possui a maior altura manométrica e assim padronizar por essa que possui maior altura manométrica. Percebam, nesse trecho de sucção aqui, o plugin atribui uma vazão de 0,89 litros por segundo. Nesse trechozinho de recalque aqui, ó, também 0,89. Passado esse T que conectaria os dois trechos de recalque das duas motobombas, percebam quanto ficará a vazão. Teremos uma vazão de 1,78. Bom, o que acontece? Como eu já tinha selecionado essa bomba, o plugin já tinha atribuído uma vazão a esse conjunto motobomba. Quando eu seleciono a segunda motobomba, o plugin atribui também a vazão ao segundo conjunto motobomba. Porém, nós sabemos que na verdade nós vamos trabalhar ora com uma motobomba, ora com outra nesse caso aqui. Então, o que é que nós vamos considerar para que não ocorra essa duplicação da vazão? Após selecionar a outra motobomba que eu desejo calcular, eu vou selecionar a bomba que eu calculei anteriormente. Vou vir aqui nas propriedades do parâmetro AMAP vazão, vou colocar 0 e vou zerar. Percebam que os trechos ficaram já em pretos. E agora, se eu selecionar aqui um trecho do recalque após o T, eu tenho de novo 0,89 litros por segundo. Tudo bem? Não se preocupem, esse processo de zerar a vazão aqui não altera o memorial. Os cálculos que nós fizemos, a divisão de trechos continua guardadinho lá no arquivo de texto. Você vai poder inseri-los no memorial. Tudo bem? É só um procedimento aqui temporário para a gente calcular isoladamente de forma mais coerente, mais real a outra motobomba. Vou voltar aqui para o plugin agora na MB02, vou clicar em calcular e percebam que deu 20,42, muito próximo aí da motobomba anterior. Eu até presumia que essa daria um pouquinho menor, por quê?
porque essa primeira motobomba que nós calculamos possui um T com passagem lateral, que possui uma perda de carga maior do que no caso dessa segunda motobomba, que o T é classificado como passagem direta. Então eu já presumia que essa primeira motobomba aqui daria uma altura manométrica maior do que a segunda motobomba. Tendo calculado, você pode abrir o memorial também e verificar a divisão de trecho. Ó. Tem essa divisão aqui também, que é justamente lá no T, resultando em 20,42. Não vamos aprofundar porque a gente já explicou. Um memorial de cálculo para sucção, outro para o recalque. Beleza? Então tudo entendido. Se eu quiser calcular 2, 3, eu vou fazer nesse procedimento. Seleciono uma, lembrando de zerar manualmente os valores de vazão nas motobombas que eu já calculei. Tudo bem? Agora vamos para uma parte muito legal, muito interessante do nosso plugin, no cálculo do sistema de recalque, que é o botãozinho selecionar. Bom, a diferença aqui foi mínima, mas eu vou selecionar e vou padronizar pela motobomba que deu a maior altura manométrica, beleza? Aqui no 20,45. Vou clicar em selecionar. Esse processo demora um pouquinho porque são muitos modelos de motobomba, mas o plugin já verificou, ele já cruzou as informações de vazão e altura manométrica com todos os modelos que nós cadastramos aqui e fornecemos às famílias. E nos dá aqui uma lista de opções de motobombas, modelos reais, de fabricantes reais, que nós cadastramos com base nos catálogos dele, de bombas que atendem esse meu sistema, atendem a vazão de projeto que eu preciso, atendem a altura manométrica. Percebam que a minha bombinha que eu escolhi aqui, Schneider BC91 de 3/4 de cavalo, ela consta aqui na lista, ela já vem até destacada em vermelhinho, em verde, perdão. Aqui no botão já está modelo selecionado, está verdinho. Então isso quer dizer que eu fiz um bom pré-dimensionamento, pelo menos inicialmente é uma bomba que atende o meu sistema. E ele atende numa vazão de trabalho de 3,43, muito próximo aí da minha vazão de projeto de 3,20. E como é que o que quer dizer essa vazão de trabalho? O plugin ele traça uma curva de funcionamento do sistema e cruza com a curva da própria motobomba. Então, onde possivelmente esse sistema ele vai funcionar não é na vazão de projeto e nem nessa altura manométrica que a gente calcula. É na intersecção entre a curva do sistema e a curva da motobomba. Nós não consideramos ainda alguns fatores como temperatura, rendimento da motobomba, mas essa análise da curva do sistema com a curva da motobomba já é uma consideração bem mais realista do que só pegar a vazão de projeto e determinar uma altura manométrica, tudo bem? Se você clicar aqui, inicialmente, aqui já aparece a potência calculada com base nas equações, 0,48 cavalos, muito próximo ali do meio, percebam? Muito próximo de meio cavalo. A vazão de projeto do cálculo de 3,2 metros cúbicos por hora. Eu posso filtrar aqui por marca, eu quero algum modelo de bomba da FAMAC. Posso filtrar, só vai aparecer aqui. Ele mantém, óbvio, a motobomba que eu escolhi, que está atualmente no modelo, e me lista aqui apenas bombas da FAMAC. Ebara, também ele mantém sempre a motobomba atual que eu escolhi e me lista aqui bombas da Ebara que atendem o meu sistema. Beleza? Mas eu vou continuar aqui, só para simplificar, com as da Schneider, porque eu gosto da marca da Schneider. Eles têm um catálogo técnico muito legal, tem muita informação disponível para os projetistas. Fornecem modelos 3D para o BIM. Então eu vou escolher aqui da Schneider, beleza? Se eu abrir aqui a curva de vazão, me aparece em laranja a curva do sistema, em azul a curva da motobomba fornecida pelo fabricante. A curva do sistema em laranja é o próprio plugin que faz, e a curva em azul é fornecida pelos fabricantes da motobomba. O primeiro pontozinho aqui, vazão de projeto, é o que a gente calculou. Lá a vazão de projeto de 3,20 e uma altura manométrica para essa vazão de projeto. O segundo ponto aqui é o ponto de intersecção, que é um possível ponto de operação desse sistema, caso eu escolha esse modelo de motobomba, esse BC91 de 3/4 de cavalo da Schneider. E caso eu escolhesse essa bomba com essa configuração, muito possivelmente o meu sistema atuaria numa vazão de 3,43, dada a potência da bomba, e a uma altura manométrica de 21,03 MCA. Um pouco acima aí do que seria o mínimo, né, o necessário que eu defini em projeto.
Então eu não gostei desse sistema, achei que ficou muito próximo da minha vazão de projeto. E a diferença de preço não é muito considerável, então eu acho que eu vou partir para um modelo um pouquinho mais potente para sempre ficar uma folga aí um pouco maior para aqueles dias de alta demanda na edificação. Então eu vou continuar rolando aqui, ó. Eu já vejo o modelo BC92, ó, de 3/4 de cavalo também e que me fornece uma vazão de trabalho de 3,84 lá na intersecção das curvas. Vou dar uma olhadinha aqui, ó, na curva de vazão. Clicar, vejam que já mudou. A curva do sistema não muda, é sempre a mesma. O que altera aqui é só um pouquinho a escala do gráfico, beleza? Analisando aqui o ponto de intersecção, vamos ter uma vazão de 3,84 metros cúbicos por hora na operação a uma altura manométrica de 22,17. Bom, já me fornece uma folga um pouquinho maior aí do que a minha vazão de projeto de 3,20. Vou olhar mais uma bomba aqui, ó, BC92 1B. Me fornece uma vazão de trabalho de 3,23. Vamos olhar a curva também, ó. Os pontos ficaram bem próximos aqui, ó, como vocês podem ver, a vazão de projeto de 3,20 e no ponto de intersecção de 3,23. Eu já não queria aquela de 3,43, essa de 3,23 também não vou querer. Temos aqui também um outro modelo BC91 igual ao anterior, só que agora de 1 cavalo. Me fornece uma vazão de trabalho de 4,17. Vamos dar mais uma olhadinha aqui na curva. A mesma curva de operação do sistema e a outra curva. Bom, aí ele coloca em ordem crescente da vazão de trabalho, né? Então agora a tendência é aumentando 5, 5,24, 5,75, 6 e tal. Aí eu acho que já começa a passar demais da nossa vazão de trabalho. A gente está girando aqui entre... nesses primeiros modelos, ok? Eu acho que eu vou ficar com essa Schneider BC92 1C de 3/4. Vejam, a mesma potência da bomba que eu tinha escolhido, mas provavelmente com um rotor um pouco maior, ou então talvez com uma eficiência um pouco maior, e que me fornece uma vazão de trabalho também maior nesse sistema, me dando mais conforto, mais segurança como projetista, de que mesmo que tenha um consumo maior, possivelmente essa bomba vai dar conta mesmo nos dias de uso mais severo da instalação, ok? Só vendo de novo aqui a curva de vazão, a intersecção. Lembrando, só um detalhe, se eu clicar aqui, ó, acessar a curva de vazão do fabricante, ó, vai me abrir aqui na internet a imagem real da curva que é fornecida pelo fabricante, porque essa curva aqui que a gente está vendo é uma curva parametrizada por nós do AMAP. Você só vai encontrar essa curva dessa maneira aqui no AMAP. Mas aqui você vê a imagem real do modelo BC90, nós estamos aqui no BC92 1C para 3/4 de cavalo. Então essa curva preta aqui, ó, como vocês podem ver, beleza? Se eu clicar aqui também em manual, não são todos os modelos que nós upamos, porque alguns os fabricantes não fornecem um manual completo, mas você pode abrir aqui, ó, Schneider Motobomba, e pode ter acesso ao manual dos modelos que você está analisando e considerando para o seu projeto, beleza? E finalmente, se eu clicar aqui em selecionar modelo, o plugin vai aplicar esse modelo de motobomba diretamente no meu modelo 3D, lá no meu modelo de projeto, beleza? Antes de eu mostrar aqui para vocês de selecionar modelo, percebam aqui que do lado da imagem da motobomba tem um Rzinho, percebendo? Tem um Rzinho. O que é que esse Rzinho quer dizer? Vou parar aqui, ó. Este modelo 3D da família do Revit é o fornecido pelo fabricante e aprimorado pelo AMAP. Então, como eu disse, eu gosto da Schneider porque ela fornece muitos modelos 3D. Então, nós utilizamos os modelos que são bastante realistas, no caso da Schneider, bastante realistas com o formato, a geometria e o tamanho de cada um desses modelos motobombas. Esses modelos foram fornecidos pela própria Schneider, mas claro, como vocês já sabem, foram aprimorados, configurados aqui pela nossa equipe do AMAP. Vou tirar um filtro aqui, ó, só para a gente ver a Darka. Percebam, ó, existe também o Rzinho com um X vermelho. Vocês estão percebendo o contraste da Schneider, um R sem o X, e aqui o da Darka, um R com X. Vamos ver o que é que diz aqui o R com o X vermelho. Este modelo 3D da família do Revit é um modelo genérico de bombas apenas para cálculos e ilustrações feitos pelo AMAP. Então, alguns fabricantes não fornecem os modelos exatos das suas motobombas. Então nós do AMAP tentamos pegar o máximo de modelos que nós encontramos, desenvolvemos muitos aqui, mas nem sempre é possível chegar à geometria exata. Então sempre que você encontrar aqui na sua lista de bombas modelos que o R está com esse X vermelho,
quer dizer que é um modelo genérico, que talvez não seja um modelo nas dimensões exatas daquele modelo de equipamento, mas que serve, funciona perfeitamente para você fazer a sua modelagem, gerar os seus detalhamentos e entregar para o seu cliente. Só não vai ser exatamente um modelo perfeito nas dimensões e no formato daquele modelo de motobomba, tá ok? Então, explicar essa diferença, eu vou voltar aqui para filtrar por a Schneider. Um outro detalhe, nós não escolhemos uma bomba submersível como no primeiro modelo, então percebam que aqui na lista não está aparecendo nenhuma bomba submersível, mas nós do AMAP também cadastramos esse tipo de bomba, também é possível fazer cálculos e modelar com eles, mas como essa concepção de traçado foi feito sem um modelo, utilizando o outro tipo de modelo e não um modelo submersível, o plugin ele automaticamente entende que o projetista ele não está interessado no modelo submersível, porque é uma concepção totalmente diferente. Aqui nós temos uma casa de bombas, temos duas bombas, uma de reserva, com um trecho de sucção que capta no reservatório inferior. Então o plugin entende que o projetista não está interessado no modelo submersível. E vice-versa, caso você faça uma concepção e gere os cálculos com o modelo submersível, o plugin vai entender que você não está interessado no tipo de bomba convencional e vai te mostrar apenas os modelos submersíveis aqui na lista. Tudo bem? Só para finalizar, vou clicar aqui em selecionar modelo e o plugin ele tenta aplicar no nosso modelo aqui de projeto aquele modelo que eu selecionei. Mas percebam, algumas geometrias de bomba são diferentes entre si, a posição dos conectores, as distâncias, os diâmetros desses conectores. Então, ocasionalmente pode aparecer essa mensagem aqui do Revit pedindo que você autorize ele a desconectar as tubulações do equipamento para que ele faça a correta substituição. Eu vou clicar aqui em desconectar e aí agora sim, percebam que o modelo aqui já está o BC92 de 3/4 de cavalo, só que ele ocorreu uma pequena desconexão. Por quê? Porque a geometria dos modelos é diferente e às vezes não tem como o traçado exato das tubulações que você traçou se reposicionar para aquela motobomba sem deformar todas as instalações. Então, essas questões podem acontecer, agora basta você reposicionar, rodar de novo o cálculo rapidamente, verificar que está tudo ok de novo lá na curva e o seu projeto está concluído, você já escolheu aí perfeitamente o seu modelo, o seu projeto de motobomba, especificando aí até o modelo, a fabricante, a potência, tudo direitinho, utilizando para isso o AMAP Aqua. Então, beleza? Encerramos por aqui o nosso tutorial. Espero que tenha ficado claro para que vocês utilizem aí com mais produtividade, com mais exatidão possível o AMAP Aqua nessa nova versão 1.6 agora com a funcionalidade de recalque.